Você tem que ver que a emulação ela começou a partir da necessidade dos jogadores ruins salvarem o jogo a qualquer momento. Aí, é a melhor definição do que é. Pra que saiu? É você apertar F5 e dar um save state, pronto. Sejam muito bem-vindos a mais Drop Free. Meu nome é Eduardo Tavares, mas e emulação é preservação. E aí, galera, aqui é o Macaxeira e se você ama alguém, deixa-o livre. O quê? É profundo. Não sei, eu não consegui pensar em nada sobre emulação, então eu vou dizer só isso. E eu pensei que era sobre emulação. Sejam bem-vindos, calhordas. Aqui é o Shihad. E quando você não pode ter todos os consoles, você tem um PS Vita. Oh. E emula todos. Aí, brilhou demais. Se está nesse barco aí também, eu tenho certeza. PS Vitazinha que brilha, meu amigo. E aí, pessoal, aqui é o Bruno e Balde Jogos é o melhor site que tem. Se lasque. Sim, galera, estamos aqui reunidos essa semana para falar um pouquinho sobre emulação e discutir também alguns pontos. Essa guerra eterna entre as empresas e os sites que mantêm ROMs e os próprios emuladores para a galera, assim, facilmente acessível ao público casual, ao público normal, e a galera que eventualmente quer consumir, mas que muitas vezes as empresas não dão também suporte e fica essa briga. A empresa tem o direito de derrubar o site? Tem, porque é a propriedade intelectual dela, mas é certo fazer isso, já que ao mesmo tempo ela, com a sua própria propriedade, ela não está dando suporte, então fica, né, um negócio meio assim, as pessoas querem jogar e a empresa não quer vender, mas ainda assim que... Não é nem só quando tá no suporte, meu amigo. Tem empresa derrubando corra de 30 anos atrás. É isso aí, pessoal, até o próximo programa. Aí sim, viu? Conceito de emulação, conceito de estratégia, não, é sério. É basicamente você pegar um hardware mais potente, teoricamente, e fazê-lo fingir ou emular outro hardware dentro dele, ou seja, através de software você vai ter um outro hardware sendo executado dentro desse, uma programação dentro da outra. Em termos bem leigos, como se eu também não fosse leigo, mas é isso, basicamente é isso. E você, normalmente, o que acontece aqui, por exemplo, o Wii U, quando é emulado, o console nativamente só tem 2 GB de RAM, mas o emulador consome 12 fodendo gigas pra emular 2 GB de RAM. É aí onde a gente vê a diferença quando o hardware é construído para rodar aquele software. Sim. A indexação, como a memória saber perfeitamente o que é que cada bit de memória vai fazer ser mapeado, como isso dá uma economia. Você deixa eficiente o hardware. Nada vai ser mais eficiente do que o hardware oficial, porque o hardware está ali e o software está puxando, teoricamente, 100% do que o hardware tem para oferecer. Então, é sempre a opção, como é que eu posso dizer? Às vezes não pode ser mais viável economicamente, mas em termos de desempenho, normalmente é a melhor. Sabe? É que você tira mais proveito. Eu queria levantar aqui uma hipótese, é o seguinte. Vamos supor que essas empresas, que especificamente eu tô falando muito da Nintendo, mas vamos criar um backgroundzinho aqui. Por exemplo, quando a Capcom viu projetos como o Resident Evil Remake feito por fãs acontecendo, o que ela fez? Ele meio que ia brigar com o remake que ela lançou agora recentemente. O que foi que ela fez? Ela chamou a galera desse remake, conversou, levou para um dia dentro da Capcom para conhecer o time oficial, pediu para que eles encerrassem o projeto, mas ao mesmo tempo acatou uma lista enorme de sugestões dessas pessoas para o Resident Evil Remake oficial da Capcom mesmo, sem ser esse projeto feito por fãs. A SEGA, quando pegou aí fãs fazendo os jogos do Sonic, acho que é o Sonic, eu não lembro agora, mas é o Sonic Mania, né? Pronto. Contratou a galera porque eles estavam fazendo um excelente trabalho pra ir lá, enfim, lançar um jogo oficial. Excelente trabalho não. O trabalho melhor do que o que a SEGA jamais fez. Por aí você tem que ter humildade de reconhecer. Outra coisa, por exemplo, dentro da Steam você tem um remake
feito por fãs de Half-Life 2, também completo, tá lá. Aí você pega a Nintendo, cara. A Nintendo, ao primeiro sinal de qualquer uso de sua propriedade intelectual, seja sem fins lucrativos ou o que quer que seja, é processo no seu até encher dar no pescoço, bicho. Não quer nem conversa, nem saber. Eles derrubam um projeto que tá sendo bem feito e lançam um merda por cima. Como foi em alguns casos com aquele Metroid de comemoração de 30 anos. Aquela porcaria que saiu pro DS. É o teu favorito, né, Jihad? Qual? Aquele é bom, pô. O Salve 3DS? É o Federation não sei o quê? Não, eles fizeram o remake do 2 pra 3DS. Vocês estão falando de qual Metroid que salve 3DS? Não, é 3DS, tem o Federation Force, que não tem nada a ver, que é um spin-off. Não é nem Metroid. Pois é esse mesmo. É Metroid, não quer dizer, é no nome universo. de Metroid é isso aí. Pois é, mas aí depois eles lançaram o remake do 2, não foi? É show. É Espetacular. bom. Mas um fã fez, antes deles lançarem esse remake, ele fez um remake do 2, grátis pra PC. Muito bom, viu? Um gráfico do Super Nintendo e tal. Muito bom, mas a Nintendo mandou fechar, né? Quem pegou o jogo a tempo, tem o jogo. Quem não pegou... É só digitar no Google. Pode ainda baixar de alguma forma, né? Mas vai ser mais difícil. Antigamente tinha um site bonitinho, hospedado e tal. Agora tem que escavar um pouco mais. Mas na internet não se perde nada. Mas o que eu tava falando é o seguinte. Imagine se a Nintendo conseguir vencer todos esses processos, ela conseguir derrubar todos os sites do mundo que preservam emulação ou jogos fan-made e tal. Cara, imagine isso, se isso acontecer. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu migrei de iOS para Android, principalmente porque eu não sou um user hardcore. Eu não sou uma pessoa que, caralho, esse feature que tem no iPhone vai me fazer ganhar mais dinheiro. Não vai. Ou vai me fazer... Não vai, cara. Eu sou satisfeito com o Android, mas... Emulação foi assim, ó, emulação gratuita, tipo, eu tenho opções aos rios de emulação no Android, que, cara, você tinha, eu acho que era, na época que eu pesquisei isso, que eu comecei a avaliar, procurar emuladores que me fez muita falta, porque eu tenho um iPhone 6, tinha um site e era pago, tipo, era $20 ou era $10, sei lá, tinha um preço na época, você ficava pagando regularmente e ele dava todo o suporte pra várias emulações e tal, mas vai tomar no cu, né, bicho? Eu vou deixar, enfim, aí quando eu troquei de celular, a emulação pesou demais, porque você tá no ônibus aqui, quer jogar RPG de turno clássico, tipo Final Fantasy ou coisas do gênero, é muito fácil, pode jogar na tela mesmo, porque tanto faz, então, sabe, pra alguns jogos, senta muito bem um gameplay casual, que mesmo sem controle, que eu tenho também, mas eu jogo em outro jogo, enfim. Daqui a pouco eu acabo parecendo um maluco na rua com o celular em cima do controle, mas basicamente é isso. Mas vocês já pensaram, cara, já pararam pra pensar se não existisse mais emulação, você ia ter que ter 10 consoles em casa, bem que isso Smiley tem, não é impedimento, né? Mas você ia ter que ter as fitas, tudo original, e eventualmente essas coisas ficam escassas, cara. Por exemplo, você tem uma noção... escassa, a maioria dos cartuchos, para não dizer quase todos... Aliás, a bateria morre. Tem uma bateria interna. A galera que tinha Pokémon do Game Boy, por exemplo, o Red and Blue, a bateria interna dele pode pifar a qualquer momento. Eu tava vendo um vídeo no YouTube do cara que tava mostrando os jogos antigos dele. Ele todo mês liga o Pokémon Red and Blue só pra ver se o save dele ainda tá lá com todos os bichos. Porque o medo é constante. E outra coisa assim, acho que pior do que isso aí é a questão de preservação do conteúdo. Tem jogo atual, cara. Jogo muito recente, como por exemplo, o primeiro Xenoblade, que saiu pro Wii, que é aquele com Shu, que é o que o Reinaldo mais ama de todos. Ele foi feito uma tiragem mínima. E quem comprou, comprou. Quem não comprou, o jogo custava 600, 700 reais na época do Wii U. A trilogia Metroid pro Wii, caríssimo hoje em dia. O Metroid Prime Trilogy. Excelente jogo também. Eles fazem com as tiragens muito curtas, que ou você tem muito dinheiro, ou inevitavelmente um tempo vai sumir, porque os colecionadores vão pegar e quem não é colecionador vai fazer o quê? Sim, muito disso está sendo corrigido hoje por essa política de virtual console das empresas, mas não faz pra tudo. Não faz pra tudo. Faz pros melhores, faz pra aqueles os clássicos. Mas e o seu jogo predileto, se não for um clássico desse aí? Ele não tá cobertado por essas políticas das empresas e você só pode se socorrer de emulação, porque um disco arranha e você perde. Uma fita queima, a bateria some e o diabo. Mesmo o circuito em ferrugem, ela para de funcionar, pô. Pois é. Então, eu acho assim, o futuro dos jogos já é bem claro que é a mídia digital. Não tem como a mídia física hoje. Hoje já é difícil competir. Mas pior ainda, quando começar a falar de preservação do legado
das coisas do passado, dos clássicos do passado, que hoje só sobrevive através disso, né? Sim, porque as empresas muitas vezes não existem mais. Tá solto na internet, tá jogado em HDs de fãs e coisas assim. Mas ó, pra você ver como que eu falo é real, a Atari, quando foi relançar o 2600 dela lá, uma versão comemorativa, estilo PlayStation Mini acho que foi o Super Nintendo Mini também, que a Nintendo lançou e a Sony também, ela foi lançar, ela não lançou a máquina com hardware físico, é um emulador, porque é mais barato e mais simples, depois de um tempo fica de fazer, entendeu? Quer dizer, nem as empresas mesmo, elas lançam é tudo emulado, eu acho que até no Super Nintendo também, porque é uma forma, depois do tempo passa, uma forma barata e boa de fazer, de preservar esses jogos, sabe? Enquanto na época que eles são lançados, você precisa de um hardware robusto para o ano e tal, depois isso deixa de ser um requerimento, que à medida que as placas e as coisas vão evoluindo, a tecnologia vai avançando, fica muito mais fácil. E outra coisa também, pirataria é diferente de emulação, cara. São coisas opostas. É muito diferente. Eu acho que a questão da pirataria passa muito, muito longe antes de chegar na emulação. Até porque, pra a emulação chegar no nível de competir com os consoles, dependendo da engenharia que envolve o console, demora muitos anos para ela se estabelecer. Existem casos óbvios, como é o do Nintendo Switch, que a emulação realmente conseguiu se estabelecer muito rápido. Isso é um fato. Mas, apesar disso, é só você olhar quanto tempo um emulador do PS3 demorou para ser desenvolvido. Até hoje ainda é falho, ainda é fraco, todo comparado torto com a máquina. Em poder de hardware, um celular hoje bate o PS3. Mas não tem. Tem computador potente que sofre para rodar coisa do PS3 hoje, dependendo do jogo, dependendo do nível. E olhe lá quando não corresponde ao que era na época. Pior caso é se você buscar coisas mais próximas da máquina real, para um Xbox. Você não acha, velho, emulador funcional mesmo dessas coisas com menos de 10 anos de produto. Então como é que eu vou falar de pirataria? Assim, tá muito distante, é uma coisa assim, existe. Mas não é nem o foco, nem acho que causa um impacto assim sensível no bolso das empresas para elas justificarem uma saga. Acho que sai mais caro ela incentivar esse tipo de perseguição do que se cercar mais de seguranças para evitar o leak dos dados da máquina. Tu fala assim, para ficar mais fácil de hackear, tu pensa nisso, exatamente, né? Acho que porque você pegar os dados do software. Porque o hardware, ele é muito mais simples você decriptografar, colocar para outra máquina fazer aquilo que a sua imitar, que você desenvolveu fazer. Então, a barreira, na verdade, é o software. Então, o que acontece? Se você coloca, por exemplo, como o Xbox 360 fez, o Xbox ele criou uma ferramenta chamada eFuse, que é como se fosse um fusível eletrônico. E ele só permite que dados atravessem a memória do Xbox para chegar dentro da memória onde está gravado a BIOS dele, uma quantidade ínfima de dados. Porque atualizações, você vai mexer muito pouco na BIOS depois que ela for lançada. Eu preciso de um canal muito fino para enviar esses dados, e qualquer tentativa de enviar ou retirar dados através desse canal vai fazer com que esse fusível eletrônico queime, e você perde completamente a entrada e a saída de dados para dentro dessa BIOS. Essa foi uma saída muito inteligente que os hackers demoraram muito para descobrir outros canais para burlar isso. Funcionou tanto que você praticamente não vê hoje em dia difundido um emulador de Xbox 360, por exemplo. A tecnologia ainda é muito engatinhando, porque o caminho para chegar na BIOS, que é de fato o que os hackers precisam para criar tanto emulação como pirataria, né? Nesse quesito aqui, as duas coisas também, se tocam. Tá? Porque a emulação e a pirataria, para você rodar jogos piratas num console original, ela passa pelo mesmo caminho da pirataria. Ela tem que acessar a BIOS para poder dizer como é que ela funciona e, a partir daí, fazer com que o jogo adentre burle, né, as formas de segurança que o console tem. Para fazer a emulação, ele vai lá, o objetivo da pirataria é pegar aquela informação de software e botar em outra máquina. Então, é muito... Se você se cerca de determinadas seguranças, você consegue fazer com que esse caminho fique muito mais difícil de percorrer, e quando a tecnologia para quebrar essa fortaleza que você criou ao redor dessa informação, que aí sim são os dados prioritários, já vão
até se passar 10 anos, 15 anos, e a sua máquina já vai ter um sucessor, quem sabe 2. Então, por que eu vou me preocupar com isso? Pra enfrentar emulação como se fosse pirataria. Não faz nem sentido, né? Cicia falando não sei o que e foi interrompido. Que tava falando lá do negócio do Pokémon colorido aí, e o cara ligava o videogame todo dia todo mês pra poder ver o save, né? Se ainda tava funcionando. Aí, enquanto isso, o cara poderia comprar, porque assim, pra toda fita hoje em dia existe um adaptador que você liga no PC e resgata tudo. Save, a ROM, tudo. Dá pra você fazer. Entendeu? Olha o trabalhão da Se o cara é peste. tão preocupado assim, Pois é, né? ele podia simplesmente trocar a bateria, que é possível você trocar a bateria de um cartucho, puxar o save e depois jogar o save de volta. Mas se você trocar a bateria, você perde o save, não é? Porque ele vai ficar Sim, o tempo mas que a bateria... antes você faz o backup do computador, aí depois você faz do computador para o emulador. O programazinho... Ah, massa, aí, ó. Os caras... É foda. Ainda bem que a Nintendo deu todo o suporte pra eles fazerem isso, foi, bicho? Pois é. Aí eu tenho uma pergunta, eu sou considerado um pirateiro? Por exemplo, eu tenho um Super Nintendo aqui, eu tenho uma fita aqui, se eu emular o jogo no computador, eu tô praticando pirataria? Não. Mas aí, eu comprei. Mas aí, não tá, nesse caso aí não tá de jeito nenhum mesmo. Não, mas você não tá de jeito nenhum, sabe por quê? Eu vou dizer, você pode não ter. Eu vou dizer por que não é pirataria, além de todo aquele argumento que Shihad já falou, mas se você pegar projetos como o Semu, que é o emulador de Wii U, que ganhou muita força no PC quando o Zelda Breath of the Wild foi lançado, a galera enlouqueceu pra jogar o jogo. O Semu chegou a um pico no Patreon deles de $15 mil por mês, ou seja, tinha $15 mil sendo tirado de fãs todo mês pra manter o emulador ativo, com muita gente trabalhando e o projeto progredindo. Ou seja, a questão não é dinheiro, cara. A galera não tá nem aí pra gastar o dinheiro, é porque realmente, eventualmente, não há suporte. A galera joga o seu dinheiro lá, cara. Dá dinheiro pro pessoal que tá dando esse suporte. Outra coisa que eu queria falar, que acho que é pertinente. Toda vida que a Nintendo vira de geração, ela pega toda aquela biblioteca, que já foi mencionada aqui também, de emulação, de ROMs e tudo mais, que ela eventualmente dá suporte pelo Virtual Console, e joga fora e começa a buildar de baixo. E fica brigando com os sites de ROMs. Por que a Nintendo no site dela não faz sei lá, cara, um emulador oficial, coloca os jogos lá pro cara comprar, sabe? Ela é o famoso entrar pra nem sair de cima. Não deixa a galera fazer e também não faz. É muito... Além de tudo isso que eu já falei também... Se você pegar no Wii, os emuladores feitos com homebrew, ou seja, a galera que os fãs faziam os emuladores, eles davam uma surra monstruosa nos emuladores oficiais, cara. Com opção de gráfico, com opção de iluminação. Assim, iluminação que eu falo é o brilho da tela, com um monte de coisa pra você mapear o seu controle do jeito que você quiser na hora de jogar. Nada disso era feito pela Nintendo, cara. Quando a Nintendo lançava os emuladores, eventualmente, alguns você tem que fazer aquela pegada clamp, sabe? Aqui no dedo do GameCube, todo torto, bicho, pra poder conseguir jogar, porque não dava pra remapear. Cara, são infinitos os exemplos entre você pegar o que a empresa oferece ali em termos de retrocompatibilidade ou do legado que ela tem e dar suporte aos fãs, e o que os próprios fãs fazem em cima desse legado e de uma forma muito mais apresentável, cara. São infinitos os exemplos. Tem na PS Vita, naquele PS Vita TV, tem no PS Vita normal também. Essa é a dar com pau. Bom, na minha opinião, assim, nenhuma empresa dessas grandes, né, Microsoft, Sony e Nintendo, nenhuma delas é muito chegada nessa questão de emulação, né, mesmo os jogos mais antigos dela, que eles nem suportam mais a plataforma. Mas eu acho assim, boa parte da culpa dessas empresas tá nesse combate constante contra a pirataria e a emulação é porque as plataformas não suportam os consoles antigos deles. Eu lembro que o PS2 rodava PS1 tranquilo, então você conseguia manter sua coleção, tal, você podia até vender seu PlayStation 1 e continuar com o 2, que você ia jogar tranquilo os seus jogos antigos, né? O 3 também fez isso durante o tempo. O 3 também, o FAT, você conseguia jogar, era nativo, o PlayStation 3 FAT, ele tinha a Emotion Engine. Não, o FAT. Não todos os FAT. Só os FAT com 4 USB frontais. Pois é, o top de linha.
no primeiro ano, ele tinha um Emotion Engine dentro dele que rodava jogo nativo de PlayStation 2. Não era por emulação, era nativo mesmo. Beleza pura, mas aí a Sony foi cortando custo, gasto, e parou de suportar PlayStation 2 total. Emulava só era software, não era mais por hardware. Aí é uma merda, cara. A empresa que detém os jogos não suporta mais os jogos que lançava para suas plataformas antigas. Aí, cara, o pessoal vai pra emulação mesmo, não tem jeito. E o PlayStation 4, de novo, né? O pessoal tá pedindo pra eles fazerem a retrocompatibilidade, mas até agora nada. E não vão colocar, né? Já tá acabando a geração. Eu acho que o grande trunfo deles pro próximo console é isso, né? A economia disso aí hoje, eles ganham muito dinheiro. A empresa que tá implantando isso ganha muito dinheiro, né? A Microsoft vende jogo na retrocompatibilidade a preço, metade do preço. E a retrocompatibilidade da Microsoft ainda tem que ainda é marromeno, porque eles pegam o jogo e fazem ele ser compatível. Tipo, não é um negócio nativo. Agora você vai pegar... Exatamente, eles vão pegando os jogos e recompilando dentro do coisa. Eles não lançaram. Mas isso aí é uma inteligência deles também. Por quê? Porque se eles botarem a máquina pra ter o software do Xbox 360, talvez por esse caminho aí a pirataria rode, entendeu? Aham, você também tem que pensar nisso aí, mas... O que eu digo é assim, só dessa forma aí, meio que eles têm que escolher a dedo o que é que vai entrar na emulação, a galera já fica... Tipo, eu lembro que foi um furor quando saiu o Red Dead 1 para o Xbox One, sabe? Ele deu um revival no jogo, você entrar no YouTube, era vídeo recomendado pelo menos pra mim, e você tinha vídeos sérios, a galera jogando de novo Red Dead, principalmente na época do hype do Red Dead 2. O Red Dead 1 saiu a retrocompatibilidade 1 ou 2 anos antes do lançamento, não sei. Mas um período antes. E isso reviveu e tal, o jogo, a galera tava lá jogando com o John Marston e foi do caralho. Coisa simples, né, bicho? Eu não sei o que a Nintendo tá esperando pra colocar os jogos do Super Nintendo no Switch, cara. Ia vender, movimentar muitas unidades de Switch só pela nostalgia. Agora, você analisar a quais passos isso poderia funcionar. Presta atenção. Existe um site... E você abre pelo browser no Xbox One. Você abre o site pelo browser do Xbox One. É um emulador do Super Nintendo. Você só precisa ter o jogo, a ROM, dentro do seu OneDrive. Ele acessa o OneDrive pelo Xbox e roda o jogo funcional perfeito direto do browser. O jogo do Super Nintendo, Nintendinho, Mega Drive, a porra toda, num site só. Isso pro Xbox ele tá abrindo um navegador, né? Isso. Ele tá executando coisa gráfica pro navegador e foda-se, roda bem de boa. Perfeito! Joguei Donkey Kong 3 desse jeito, zerei desse jeito. Também qual o hardware que exige um Super Nintendo? Uma calculadora atual roda um Super Nintendo. O processadorzinho é bem fraquinho, cara, assim, é um processador de 3 MHz e meio, macho. Qualquer calculadora atual, pô, qualquer calculadora atual. Bom, no final das contas, não importa se esse suporte que a empresa está dando é via emulação ou não, sabe? Para que você consiga rodar os seus jogos antigos ou de gerações anteriores, não precisa ser tão antigo. Por exemplo, a gente já mencionou aqui PlayStation 3, que até uma certa safra do console, até uma certa tiragem, que é o que tinha 4 USBs na frente, não é isso? Isso. Ele tinha suporte a PlayStation 2 e 1. Você conseguia rodar tudo nativamente de boa. Inclusive, é muito bom, porque você podia ir se desfazendo dos seus consoles antigos, deixar só uma máquina, caso seja do seu desejo, e rodar tudo nela. A Nintendo também deu esse suporte do GameCube pro Wii. Assim, é meio fácil, entre aspas, fazer isso, porque as máquinas são basicamente o mesmo console. Então, o Wii é um GameCube com boost, sabe? Ele é overclockado e umas coisas assim pra... Mas é o mesmo hardware, basicamente, então não é tão difícil fazer. Não à toa, há um painel em cima do Wii, pra quem não conhece o console, com os slots, tá, pra você plugar os controles de GameCube e assim poder jogar alguns jogos de forma retrocompatível, e mesmo os jogos do Wii com suporte nativo pro controle do console anterior. É interessante. Não somente os controles, como os memory cards também, né? Ah, verdade. De fato. O GameCube tem um painel completo lá do game, a frentezinha do GameCube tá toda lá. Além desse primeiro passo dado com o Wii, eles continuaram avançando no Wii U, criando dentro da interface do próprio Wii U uma janela, um botão, que você, ao abrir aquela função, você transformava perfeitamente o seu Wii U num Wii.
E os jogos que você comprava na loja, na eShop da Nintendo, do Wii, rodavam a partir desse, vamos dizer, era um homebrew nativo. Você emulava dentro do seu Nintendo Wii U um Wii, sendo que tudo isso feito de forma pela própria Nintendo. Você ligou o Wii, ele pedia para você conectar o seu controle do Wii, fazia toda a configuração inicial que você teria que ter feito quando você ligava a primeira vez um Wii de verdade. Isso é por hardware ou software? Software, todo software. A Nintendo colocou dentro do Wii U um Wii. Sim, não, então é hardware. Nesse caso é hardware, então. A emulação do Wii dentro do Wii U é hardware? Não, tu tá dizendo que a Nintendo colocou o hardware do Wii dentro do Wii U? O hardware mesmo? Não, o hardware não. Botou um software pra rodar dentro com a máquina do Wii U, ela roda o software do Wii. Ah, tá. Exato. No Wii é diferente. No Wii eles colocaram literalmente o hardware do GameCube lá pra rodar tranquilo. Sim. Você compra os jogos na própria Nintendo, emula o console anterior dela dentro do Wii U, joga de boa com os controles, inclusive, do console que você tá jogando na realidade, e ela vendo tudo isso funcionando dessa maneira, vendo a importância disso, tanto que implementa, promove esse tipo de caça às bruxas. Não dá pra entender certas políticas, é irracional. Isso também foi feito no DS, no DS para o 3DS. O 3DS é como se tivesse o hardware do DS dentro dele, então você consegue rodar os jogos retrocompatíveis. Isso já não é uma política nova, que a primeira versão do DS tinha o espaço pra fita do Game Boy. Tem uma coisa que foi lançada assim nas antigas também, que, por exemplo, a Sega no tempo que ela lançava consoles ainda, né? No Mega Drive, ela lançou um acessório para poder você usar as fitas do Master System. Acessório oficial. Você simplesmente plugava lá, que nada mais do que era um conversor para poder as linhas das fitas conversarem com o encaixe lá do console, do Mega Drive, e soa de boa. O que é que vocês acham aí? Vocês acham que esse negócio de emulação seria algo legal ou ilegal, assim? É cinza ainda? Como eu mencionei mais cedo, no começo do episódio, se você parar pra pensar, a empresa realmente ela tem o direito sobre as propriedades intelectuais produzidas por ela mesma. Então, é legal. Claro que é. Mas talvez não seja... Vamos usar a palavra correta aqui. Eu acho que não é legal, correto. Não é legal. Não é legal. Eu acho ruim, viu? O que acontece? É ilegal porque a forma que você... Eu vou pontuar. Onde tá a ilegalidade e vou dizer como você transforma isso numa coisa legal. O que é a parte ilegal da emulação, que torna a questão de você emular algo ilegal. Passa por 2 pontos. A primeira legalidade. Ganhar dinheiro com a propriedade intelectual de terceiros, é isso. Todo emulador, ele tem um núcleo e se você olhar os emuladores um dos mais conhecidos, né, o EPSX, por exemplo. Você não consegue, você baixa o emulador, ele não serve pra nada, ele não abre nada, ele não emula nenhum jogo, ele não faz nada. Para que ele faça uma coisa, você tem que baixar uma série de plugins e dentro desses plugins tem um em específico que é aí que mora o problema, que é a BIOS. A BIOS é o material da empresa onde reside toda a propriedade industrial e prioritária, o material prioritário da empresa. Então aqui está todo o desenvolvimento do console, mora aqui, nessa questão, na BIOS. Então se você tiver o console, você pode ligar ele. Não é uma coisa simples, mas eu vou dizer assim, vamos dizer, que for simples. Você chegasse, plugou a USB no seu console e disse assim, quero um backup da minha BIOS. Se existisse um interface de você fazer isso de maneira simples, a emulação para se tornar legal, como seria? Eu copiaria a BIOS do meu console, colocaria ela no emulador e eu estaria 100% legal, porque eu estava usando a BIOS do console que eu comprei, que é meu, e tô emulando um jogo no PC do jogo que é meu. Essa é a segunda parte da ilegalidade. A primeira parte é propriedade industrial da empresa que criou o console, que tá dentro da BIOS, e a segunda parte da ilegalidade é quando você pega um jogo e você copia e distribui ele para outras pessoas. Aí é pirataria. Você tá pegando a patente, quebrando e distribuindo. Se você tem o jogo, eu tenho o disco, botei no meu PC, eu supostamente tenho a BIOS do meu console que também comprei, que é meu. Aí pode. E com a BIOS e o CD eu emulo, você não tem nenhuma ilegalidade aí. Eu nem tô quebrando. Pode.
a propriedade industrial da empresa. Por quê? Eu não estou usando de nenhuma ferramenta para copiar a BIOS de maneira legal e distribuir ela. Eu estou pegando a minha BIOS e usando ela em outra máquina. Mas e usando você o mesmo... meu jogo dentro de uma máquina que está funcionando como se fosse o próprio console. Então aí eu não fiz nada. A parte da BIOS é o seguinte... É porque normalmente essas empresas que trabalham com emulação, fazem emulação e tal, tem projetos nessa área, elas fazem uma engenharia reversa na BIOS do console pra descobrir, fazem até eles assumem várias coisas. Aí eu acho que eles fizeram isso, sabe? Porque não é simples fazer uma retrocompatibilidade numa parada que tem milhões de linhas de códigos. Mas isso é feito e no final que você tem uma coisa que é baseado, ou se não igual, ao que a empresa fez do zero, buildou de baixo pra cima tudo, pra decodificar aquela emulação, aquele jogo, na verdade, que agora tá sendo emulado. Aí, só desmiuçando um pouquinho mais do que o Adson falou, aí a empresa tem, isso normalmente é material pra que ela processe as pessoas que estão fazendo e distribuindo emuladores. Além do, claro, da propriedade intelectual que tá sendo aí quebrada, né? Mas eu não sei não, bicho. Eu só gostaria de deixar claro que a gente não apoia a pirataria de forma nenhuma, então... Já deixou bem claro aqui. Quem é que não apoia? Ficou bem claro que a pirataria, apesar de em um momento ela tocar na emulação, na questão da emulação, ela segue por caminhos completamente diferentes. Você pode muito bem emular uma máquina sem com isso você quebrar a propriedade industrial da empresa. Você ter o jogo e você fazer a cópia desses dados desse jogo e emular dentro do emulador a BIOS do console que você tem, é plenamente possível e você não está cometendo nenhum crime aqui. A viabilidade de você, como usuário final, conseguir fazer isso é que é outra questão completamente diferente. Eu não tô aqui dizendo que você vai conseguir fazer isso com facilidade. Não. É só um exemplo palpável de como funcionaria. Eu tô só mostrando que emulação e ilegalidade não são sinônimos. Sim. Você não tá cometendo nenhuma ilegalidade se você cercar de determinadas seguranças. Agora, se você utiliza de portal para download de ROMs, isso em si já é questionável. Se você se utiliza de BIOS distribuído na internet, isso já se torna outra coisa questionável. Essas políticas aí, apesar de comuns dentro da indústria do videogame, elas ainda têm uma certa de misticismo. As empresas não lidam bem com isso, porque ali estão anos, né, de trabalho para você desenvolver tudo aquilo, e você vê uma pessoa pegar tudo isso aí e distribuir, de se falar a verdade, não é maravilha. Era como se eu passasse anos para construir um carro, meu vizinho só olhando pela janela e construindo um também. Quando eu saio para vender, ele vender 10 bem mais barato, porque ele tem um pouquinho mais de dinheiro e tá só copiando meu trabalho. Mas só pra concluir, guys, é o seguinte, a gente não apoia a pirataria, claro, ninguém aqui tá dizendo que é pra você piratear qualquer que seja o jogo. Inclusive, se a empresa que você é fã, de alguma forma, der o suporte pra que você possa jogar os jogos, compre-os e incentive a empresa a fazer isso de forma oficial, porque é a melhor forma de você dizer a ela que, existe um público pra isso e ele tá aqui e a gente quer suporte. Então a melhor forma sempre é essa, tá? O que a gente quis levantar aqui é meio que a indignação e a displicência que algumas empresas, como é que eu posso dizer, têm com a sua biblioteca retrô, né, cara? Que não dão assistência nenhuma, deixam jogado e tal. Isso gera indignação em alguns fãs e tal. Numa parcela considerável que gosta de nostalgia e tal e quer, enfim, emular, não quer ter a máquina mais, ou porque não tem mais pra vender, ou porque é caro, porque é difícil, seja lá qual for o motivo. Eu quero jogar tudo de graça. Que beleza, hein? O melhor é que eu construo todo o raciocínio nesse espaço igual a criança com um pirulito na mão e diz: eu quero tudo de graça e foda-se. Rapaz, pra resolver esse problema aí de emulação e essa controvérsia aí de pirataria, emulação, etc., bota essas empresas pra ter vergonha na cara e começar esse negócio de retrocompatibilidade e ser levado, e levar a sério mesmo. Bota o PlayStation 5 aí pra rodar PS1, 2, 3 e 4, foda-se.
Não interessa. O mais difícil eu acho é o PS3, viu? Os mais difíceis é tudo, cara. Assim, o 4 vai ser fácil, porque... Eu vou dizer qual é o problema que existe nessa questão aí que você tá dizendo de retrocompatibilidade sendo levada a sério. Diga. Tem muita empresa que lançou o jogo no Super Nintendo que não existe mais. Isso é um exemplo. Aí o Wii mas é um jogo quer rodar simples, esse macho. jogo. Mas ele não tem o direito mais de distribuição disso. Hoje a Nintendo, como ela distribui tudo, ela é distribuidora de todos os jogos que ela lança, ela deve ter aí um contrato, sei lá, deve ter lançamento com um contrato de distribuição vitalício, deve ter contrato de distribuição de 50 anos, que ela no futuro ela vai poder fazer isso aí perfeitamente. Mas existem jogos... contrato de distribuição não foi com a Nintendo, ou então foi, mas expirou dentro de 10 anos. Aí ela não pode chegar se a empresa faliu e parou e não existe mais, sei lá, tipo uma Acclaim da vida, ou então, sei lá, qualquer merda assim. Enfim, se a empresa não existe mais, aí é mula mesmo, eu não sei. Pode ser que assim, pode até ser que vá. Se não tem como você mais ter acesso a esse conteúdo. Mas, ó, bicho, mas isso me lembra uma coisa, a questão das propriedades intelectuais. Por exemplo, um jogo que você provavelmente nunca verá sendo um remake ou sendo relançado é 007 GoldenEye. Por esse motivo que acho que foi Alisson que mencionou agora, porque ele é todo amarrado entre a Rare, a Nintendo e os detentores dos direitos da IP, sabe? Não... ali foi um esforço meio grande, assim, para as empresas concordarem em fazer tudo, mas isso aí você não vai ver. Daqui a um tempo, sei lá, 20, 30 anos, a única forma de você ver esse jogo vai ser através de emulação, cara. Tem jeito. Essas empresas, rapaz, olha como é que elas estão fazendo hoje em dia. Pelo menos a Nintendo e a Sony. Lançar a versão mini dos consoles, que não passa de uma caixa de plástico com um chip de emulação vagabundo dentro. Pra você jogar 10 a 20 jogos na memória. Pra mim isso, assim, tem aquele apelo da nostalgia, tá? A pessoa compra mais pelo formato do console e do controle que vem do que pelos jogos em si. Principalmente o PlayStation 1 Classic, foi uma falha imensa. Mas, ó, completando o raciocínio de Bruno, foi uma falha imensa mesmo, porque, cara, o emulador do PlayStation 1 Classic veio tão quebrado que se você plugasse alguns teclados USB nele e apertasse ESC, ele minimizava a emulação, cara. Ele voltava a emulação e abria as opções, e abria um monte de opção pra você mexer em gráfico, nas coisas, sabe? Do emulador, só apertar ESC, bicho, os cabas nem bicho, não vai ter ESC no controle, então foda-se, né? Bota aí. Caralho, bicho, eu não acreditei quando eu vi. E outra coisa, os jogos com frame pacing fudido, tipo Ridge Racer, todo lascado o jogo lá, os frames cortando, caindo, sabe? O Bruno disse, a máquina vagabunda é vagabunda mesmo, é assim, valendo, os cabos, vamos fazer uma porcaria grande, vamos, tá aqui. Mesmo com tudo, a contragosto, tudo que eu falei nesse instante, que você tem que dar apoio à empresa quando ela lançar, mas, bicho, os cabos estão fazendo muita safadeza, doido. Essa porra desse PlayStation Classic com 20 jogos, macho, tava pedindo R$1.000 no Mercado Livre. Vai tomar no cu, bicho. Essa merda custa $99, doido. Que diabo de conversão é essa? Foda. Tava quanto o preço mesmo? Era isso mesmo, não era? Acho que ainda tá. Eu vi na média de uns 800, 900. Tinha uma galera que tava vendendo, por exemplo, o Nintendo, o Nintendinho Classic. Eu acho que era o Nintendinho ou era o Nintendo, não lembro. Eu sei que estavam vendendo ali na faixa dos 700. Aí eles foram obrigados a baixar o preço porque as lojas oficiais estavam começando a vender o bicho a 500, pra tu ter ideia. Hoje você encontra especulação. esse emulação T-Boz do PlayStation 1, o Mini, de R$300. Ah, é? Tu achou aí? Mas a questão de você poder embarcar jogo nele, bicho, é uma limitação muito foda. Mas eu acho que os caras vão hackear. PS1 de verdade. Pois é, bicho. Tá nesse por 300 conto, tu compra um PS1 funcional, destravado, de boa, cara. Facilmente. Brincar com caixa ainda. Isso é porque ele já vendeu quase tanto PS1 e 2 quanto a Sony, mas esse aí sabe esse preço. Galera, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do programa dessa semana. Foi massa que fala um pouquinho sobre emulação, se é pirataria, se não é, se as empresas têm direito de processar, claro que tem, mas se isso é ético ou é moral, acho que nem bem essas palavras, mas se isso é certo, acho que já que eles não estão dando suporte, então deixa a gente quieto aqui brincando com nossos emuladores, sabe? A gente meio que concluiu que é melhor se apoiar a empresa quando ela lançar o jogo oficialmente, principalmente a Sony com o seu PlayStation Classic, que é maravilhoso, né, Bruno? Não.
Ó, só pra vocês terem uma ideia como o PlayStation Classic é ruim, eu vou deixar um vídeo de novo da Digital Foundry, mas esse mostrando a diferença entre você rodar no PlayStation original, PlayStation 1, com o disco e tal, mesmo que seja destravado, versus o PlayStation Classic, pra você ver a diferença gritante. É nessa hora que eu não tiro a razão da galera que cria emuladores com opções de gráfico, sabe? Porque os caras não têm limitação de budget de porra nenhuma de empresa, cara. Só um fã faz isso no seu tempo livre e pode demorar 10 anos pra fazer, então. Basicamente é isso. Bom, galera, então é isso aí. Semana que vem. Valeu, um abraço e falou! Valeu, galera. Emulem FIFA. Besta emulação aí, viu, bicho? A pessoa dessa merece apanhar de minha mota, mano. Ela embarca dentro do seu penúltimo console, do Wii U, penúltimo console, vai fazer isso aí. A Nintendo embarcou dentro do seu penúltimo... Cacete. Adorrenta essa porra, velho. Além disso, eles foram mais além. Além disso, eles foram mais além. É bom demais, viu, bicho? Tá puta que me pariu, viu?